Cumprimentos de música santa e gloriosa paz do Senhor. Eu estou com a voz um pouquinho baleada, saí de casa hoje para estar aqui trazendo a palavra do Senhor debaixo do pé, de muita dor no corpo. E eu achei que não ia conseguir chegar aqui. Mas igreja é lugar de cura. E o Senhor, Ele trata da gente, amém? Quero convidar você a abrir lá no tema desse ano, João 10:10. Esse é o ano da valorização da vida. E o meu pastor já fez uma introdução muito rica. Já tinha tudo preparado, mas ele conseguiu fazer uma introdução forte. E aí facilitou muitas coisas, né? Então não vou tomar muito tempo na introdução. Eu quero só estar lendo com vocês. Porque para a gente chegar no tema, aqui existe uma conversa. E eu quero partir do versículo 1. João 10, versículo 1. Está aqui. Coloca aqui para mim, a partir do 1. Você que está com a sua Bíblia aberta, acompanha comigo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Está todo mundo antenado, né? Está todo mundo começando bem. Vou botar meu óculos aqui. Porque isso, né? Diz assim o texto de João 10:10. Jesus, o bom pastor. Assim, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este o porteiro, e abre, e as ovelhas o ouvem. A sua voz lhe chama pelo seu nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira fora das suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tomou por Jesus e disse-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, e todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O versículo 10, que é o versículo do tema. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você pode repetir comigo o versículo 10? Né? Todo mundo uniforme, é bem conhecido, então dá para a gente repetir todo mundo junto, amém? Bom, versículo 10 fala: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aplauda o Senhor e pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Esse é um tema muito rico. Falar da valorização da vida é algo que é extremamente para a gente parar para pensar. Quando eu olhei para esse tema, eu achei que era muito fácil e eu não consegui entender. Porque o tema vai falar de João 10:10. E a primeira vez momento em que vem de João 10:10, é o que todo mundo diz, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. A parte A do versículo vai falar sobre isso. E a gente já está cansado de ouvir isso. Mas isso é uma verdade. Esse diabo ele tem tríplice função, que é matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele fala na parte B desse versículo, que eu vim para dar vida e vida com abundância. E aí eu comecei a pensar e a meditar sobre isso e a estudar. A palavra abundância é algo que você não consegue mensurar, é muito além daquilo que você consegue imaginar. E Deus, Jesus, ele veio para te dar essa vida em abundância. Aquilo que hoje você não mereça, mas Deus ele está te dando. Aquilo que você não consegue enxergar, Deus está te dando vida em abundância.
E aí, no decorrer dessa pregação, em nome de Jesus, a gente vai ver algumas passagens bíblicas em que o Senhor, Ele vem falando sobre a valorização da vida. Vira para o seu irmão que está do lado aí, você fala assim para ele: irmão, valoriza aquilo que Deus te deu, valoriza a sua vida. Fala para ele: irmão, valoriza aquilo que Deus te deu, valorize a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu comecei a entender aquilo que Deus está dando. Quando Ele fala assim: ei, vou te dar vida e vida com abundância. Às vezes a gente só conhece que abundância é só aquela coisa que a gente tem muito, né? Eu tenho bastante alimento na minha casa, então eu sou abundante, né? O Senhor, Ele tem sustentado o meu celeiro, o alimento não tem faltado. Mas o texto, né, na parte B, está falando sobre isso, mas ainda vai muito mais além. Quando eu olho para a valorização da vida, eu lembro do Senhor, Ele começa desde a Bíblia, quando a gente começa a estudar a Bíblia, desde quando o Senhor Ele tem preparado lá, e a gente vê no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que o Senhor Ele criou o homem, sua imagem e semelhança. Deus Ele poderia ter criado qualquer coisa, menos o homem, porque Ele já tinha criado o mundo, separou a parte seca, botou a parte de água, deu dia, deu luz, tinha os animais, preparado tudo. Mas o Senhor, Ele olhou e falou assim: eu vou fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança, porque quando a gente lê o texto de Gênesis, vai falar no plural: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E aí eu vejo a primeira ação do Senhor, a primeira ação de Deus na nossa vida, na valorização da vida. Ele poderia ter criado talvez um ET, ou um animal que não tenha na face da terra ainda, mas Ele preferiu escolher eu e você. Deus, Ele criou o homem, Ele criou o homem, e falasse: olha, vou te dar o fôlego de vida. Depois o Senhor, Ele constituiu a mulher, e falou assim: crescei e fecundai. E o texto vai falando assim: deixará o homem, né, seu pai, sua mãe, e unir-se a sua mulher, e sejam procriadores. Deus começou a criar, dá ao homem o sentido da vida, de multiplicar. Mas voltando lá no livro de Gênesis, ainda no Éden, quando o Senhor falou para Adão: você tem liberdade aqui de comer de tudo, tem os animais aqui, mas dessa árvore da ciência do bem e do mal e da vida eterna você não come. Aí o texto de João 10,10 vai falar que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. A primeira ação que ele fez foi convencer a mulher de que aquela árvore era um fruto gostoso e que poderia ser comido, que nada ia acontecer, e quando ela comesse seria igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Começa a vir uma tentação, e aí a mulher ela não começa: aquilo ali é muito frondosa, muito gostoso, eu vou fazer aquilo ali, eu vou comer. A ação do diabo entrou na família e destruiu. E quando o Senhor ele vem pelo jardim do Éden, que a Bíblia nos ensina que o Senhor ele vinha todo dia na parte da tarde procurando por Adão. Adão, onde você está? Adão, eis-me aqui, eis-me aqui. Mas chegou um dia que o Senhor veio: Adão, e não ouviu a voz do Adão. Adão, cadê você? Adão quietinho na surdina lá. O pecado entrou. Adão e Eva descobriram que eles estavam nus. Colocaram folhas para proteger a sua genitália, a sua sexualidade. E aí o Senhor fala mais uma vez, né? Adão! Ele: estou aqui, Senhor. O que está fazendo escondido? Aí começa um desentendimento no meio da primeira família em que o Senhor constituiu. Mas a mulher que tu me deste como obreira, como ajudante, ela pegou da fruta e me deu e comeu. E quando Deus pergunta para a mulher: o que tu fez? Foi a serpente. A serpente me induziu muito, ao ponto de eu não aguentar e fui lá e comi e dei para o meu marido.
Entenda uma coisa, querido. Na sua família acontece muita coisa baseada dentro desse texto. O inimigo, ele entra dentro da sua casa e começa a fazer estrago e você não percebe. Famílias que estão destituídas, estão separadas, que largaram as suas esposas, que largaram os seus filhos que deixaram a sua casa. Eu vivo isso na minha vida, estou vivendo isso na minha vida, eu sei como que é a ação do diabo na nossa vida. Não pensa você que a gente ser crente é muito bem, a gente está aqui louvando, adorando o Senhor, né? Buscando aqui, mas os louvores já vai falando por si só. Estar na presença do Senhor, eu digo para mim, para você, não é o suficiente. Não é o suficiente só estar na presença do Senhor, mas sim você vir para a presença do Senhor, jejuar, orar e clamar a Deus ao todo tempo. Não só ficar parado, porque tem muita gente que está vindo para a igreja só para ficar parado, sentado no banco sem fazer nada, sem dar valorização à sua própria vida, porque acha que está na igreja, eu já cumpri a minha tabela do mês, já cumpri a minha obrigação, e não é isso que Deus quer de você. Deus quer algo mais de você, e você não está entendendo aquilo que Deus está falando. Valorização da vida, não é só estar na igreja. A valorização da vida Deus tem te dado, que você não tem percebido. Mas como assim, Diácono Paulo? Deus tem dado livramento para você que você nem percebeu. E Deus tem dado livramento. Às vezes você para no ponto do ônibus, você está lá e aquele ônibus passa batido, não para lá para você, e você começa a falar assim: eu perdi esse ônibus. Já começa a murmurar, começa a questionar. Quando você pega o próximo ônibus, aquele ônibus foi assaltado, aquele ônibus bateu, e Deus te deu um livramento. Esse ano, nós saímos de 2022 e estamos para 2023. Eu creio que todos nós, o certo seria que todos nós fizéssemos um plano, fizéssemos uma expectativa para o ano que está chegando, que é o primeiro dia do ano. E traçar metas e objetivos para que nosso ano de 2023 seja positivo. E aí, a gente começa a fazer uma reflexão do ano que passou, para que nesse ano nós possamos ser melhor do que fomos no ano passado. E aí é hora da gente parar assim. Hoje é o primeiro dia do ano. Muitos não estão presentes porque têm os seus eventos em casa, com as suas famílias. Muitos não puderam estar ontem conosco no culto da virada. Mas o Senhor, Ele fala que esse ano a gente tem que traçar uma meta, um objetivo. Falar da valorização da vida, a gente vê, como o pastor citou aqui, ele foi muito sucinto em dizer do que está acontecendo na Ponte do Bondouro. Tem muita gente que só espera o mês de setembro amarelo para falar de suicídio. De suicídio. Mas a gente não precisa, esse ano é um ano da valorização da vida. Amar a si mesmo. Amar também ao seu próximo. Ei, eu costumo dizer que a gente tem que olhar para o espelho que está se arrumando lá e falar assim: eu estou bonito, eu estou cheiroso, eu estou com saúde. E começa a valorizar. Ah, Paulo, mas isso é vaidade? Sim, mas também é. Você vai olhar assim para você e dizer assim: esse corpo aqui é templo do Espírito Santo. E Ele faz morada em mim, faz morada em você. E é Ele quem vai nos dar a direção. É Ele quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Mas o diabo está se andando à nossa volta, rodando como um leão, bramando, ao ponto de querer que você dar uma brecha e ele entrar para fazer um estrago na sua vida. A Bíblia vai mostrar que Deus, ele tem um amor muito grande por nós. Desde o Éden, quando o homem pecou, o Senhor tirou Adão e Eva de lá e falou assim: olha só, vou tirar antes que vocês comam daquela outra árvore lá, da vida eterna. Expulsou eles. Gênesis 3,15 vai falar muito sobre isso. E aí, o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele já tinha um plano de salvação para a nossa vida. Alguns pregadores costumam dizer que nessa passagem, Deus tinha um plano B. Eu não digo que Deus tenha um plano B. Deus tem um plano de salvação para mim e para a sua vida. Quando tudo se achava perdido, o homem pecou, entrou pecado. E aí,
A maldade veio. A primeira morte acontece de Caim e Abel. O diabo não veio para matar? A primeira morte acontece lá no Éden ainda. Na verdade, ela aconteceu muito antes de Caim matar Abel, que Deus, quando foi fazer roupa de couro para Adão e Eva, matou um animal. Primeiro sangue derramado. Primeiro sangue derramado. E o Senhor fez roupa para eles. E na trajetória da vida de Adão e Eva, vieram os filhos. Um mata o outro, porque deu lugar ao pecado. E o pecado, quando entra, ele faz arruaça, ele faz estrago. O pecado, ele entra. Às vezes a gente fala assim: ei, aquela pessoa ali, ela tem uma índole ruim, ela tem uma índole mal. Mas não é. É porque a pessoa, ela não nasceu mal. Mas o pecado que está na vida daquela pessoa faz com que ela pratique essas coisas. O pecado tem entrado na vida de famílias. Pessoas que estão vivendo hoje, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, que ainda não tem um encontro real com o Senhor. Só vem na igreja para cumprir o meu ciclo da semana, como algumas outras religiões lá. Eu fui, participei lá da hóstia, comi, eu já cumpri meu papel. Por crente isso não funciona não. Por crente isso não funciona não. Por crente para estar aqui, ó, ouvindo a palavra. A palavra é aquela vai dizer o quê? A gente vem de ouvir a palavra. E a palavra também nos ensina que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Isso que Deus está falando para mim e para você, Ele está valorizando a minha e a sua vida. Seja fiel. Mas o que acontece? Tem muita gente brincando de ser crente. E aí vem para dentro da igreja, vem, eu escuto uma palavra como essa, daqui a pouco está lá fora, num baile, está lá na casa lá, está bebendo, está fazendo um monte de outras coisas. Ele fala assim: já fui na igreja. Existem umas coisas aí, umas teorias, umas teologias aí inventadas, que tem feito com que os homens se afastem da igreja. E aí a gente conhece muitas aí que tem surgido aí. A primeira que eu quero dizer para vocês é o calvinismo, em que diz que, né, uma vez salvo é salvo para sempre. Existe uma discussão no meio teológico entre Calvino, Arminiano, falando sobre quem é quem. E aí, no resultado disso tudo, não vou entrar aqui como dar aula, mas aí, cada um de nós tem um pouquinho de cada deles. Então não adianta ficar brigando por causa de um e por causa do outro. Mas a teologia do calvinismo diz que uma vez salvo é salvo para sempre. Mas aí quando vem para o texto, no conhecimento do texto, o texto fala para mim e para você: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Uma outra coisa que tem surgido no momento, por aí, está se falando bastante hoje, é da mega graça. Que hoje você vive pela mega graça. Essa mega graça fala que Jesus, Ele já fez tudo. Ele morreu por mim e por você. Então a gente não precisa fazer mais nada, porque Ele morreu. Baseado no texto de Isaías 53, que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre Ele trouxe a paz. Eu não preciso de fazer mais nada, irmão. Estou vivendo pela mega graça. Mas só que essa mega graça, ela não tem graça nenhuma. A graça, ela nos alcançou sim, mas ela não tem graça nenhuma. E eu digo para você que a graça também mata. Jesus, Ele fala: se nós olharmos para uma mulher e desejarmos no meu coração, é pecado. É pecado. Tem muita gente brigando com isso. Muita gente brigando. Uma outra coisa, uma outra teologia que está sendo ensinada, né? Na verdade ela já existe há muitos anos, que é o hedonismo. Ou seja, o que é isso, Diácono Paulo? É a busca incessante por prazer da vida. Hedonismo quer dizer, é uma doutrina moral e filosófica que prega a ideia de prazer extremo, que traz sentido à vida. Tem gente que só vive na base do prazer. Eu faço isso por prazer, pela vida. E aí tem gente que vê muitas coisas acontecendo aí. Montanhista que sobe lá, desafia a lei da gravidade, vai embora. Pessoas que vão lá no circo, que tem moto, naquele círculo de moto. Eu estou dando os exemplos corriqueiros, mas existe muitas outras coisas
que faz com que o hedonismo ele tenha um prazer. Eu não vivo para Deus, eu vivo pelo prazer de fazer as coisas difíceis. Mas Jesus ele fala assim, que ele veio para dar vida com abundância. Ele está valorizando a minha e a sua vida. Ele está trazendo para mim e para você. Olha só, filho, filha, valoriza aquilo que eu te dei. Valoriza. Coloquei nas tuas mãos. E você está me rejeitando. Você está fazendo do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, de marionete. Ora na igreja, ora na prostituição. Ora na igreja, ora na droga. Ora fazendo, não quero entrar no mérito, mas falar de tatuagem. As pessoas danificam o corpo. Quem tem, amém, que fez. Mas você que está na igreja não vai fazer mais. Porque o momento que você está fazendo isso, você está danificando o templo do Espírito Santo, aquilo que Deus te deu. E baseado dentro dos estudos bíblicos, né, Jesus, tem um texto que fala que Jesus tinha sobre a coxa dele lá escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Baseado dentro desse texto, tem muita gente criando discussão para que possa fazer tatuagem, fazer um monte de coisa. Cadê a valorização daquilo que Deus te deu? Nós temos sim, em nome de Jesus, a marca de Cristo, porque Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos a vida eterna. E é isso que nós estamos aqui, ouvindo essa palavra nesta noite. Você não está aqui de passagem não. Deus te chamou aqui porque você está num processo de uma caminhada. Olha, Deus te chamou, te separou, mas Ele fala assim, tem um processo. Até o destino final, que é o céu, existe um processo. Se nesse processo da sua caminhada você deslizar ou desandar, sair fora, certamente você vai para o inferno. Cadê a valorização da vida que Deus te chamou? Cadê o amor por aquele que morreu na cruz, que derramou o seu sangue, para que eu e você tivéssemos vida eterna? Para que eu e você tivéssemos vida eterna. O Senhor, Ele te chamou para que você viva a maravilhosa graça de Deus, a graça salvadora, a graça que vai te levar ao céu. Durante esse texto que nós lemos aqui de João 10:10, o Senhor Ele vem advertindo e falando em parábolas ali, porque virão muitos falando em nome dele, dizendo aquilo ali são salteadores. O inimigo ele quer tirar a tua vitória, o inimigo ele quer tirar a tua coroa. Ei, se fortalece no Senhor. Fala assim, se fortalece no Senhor. A Bíblia vai para o seu irmão falar assim, se fortalece no Senhor. Fortalece no Senhor. Busca dele. Porque há momentos sim, difíceis na nossa vida, em que o diabo ele vai entrar e vai falar assim, olha só, vou fazer o estrago. Ele vai fazer com que você venha parar e venha desanimar, desistir da sua caminhada. Ei, não faça isso. Se as coisas estão ruins, falar igual o diácono Marcelo fala, se o caldo azeda, continua na mesma visão do Senhor, continua buscando a presença dele, continue buscando do Senhor. Ah, mas eu estou sem dinheiro, está faltando as coisas na minha casa, ah, eu estou doente, mas o médico falou que eu não tenho cura. Ei, continua buscando do Senhor, porque é dele a última palavra, é dele que vem o sustento, é dele que vem todas as coisas que hoje nós estamos aqui. Você só está aqui hoje, nessa noite, pela misericórdia de Deus, que Ele veio e falou assim, filho meu, entra por essas portas, a porta aqui está aberta para você entrar, porque Ele está falando no texto, que a ovelha conhece a voz do seu pastor, a ovelha conhece a voz do seu pastor. E eu lembro que eu assisti na novela da Record, no personagem de Davi, ele teve que sair, se ausentar, eu já falei isso aqui na igreja. E ele pede para alguém tomar conta das ovelhas dele enquanto ele se ausentava. E ele ensinando para o rapaz que ia suceder ele para tomar conta das ovelhas, ele falou assim, olha só, você tem que falar com elas. Começa a falar com elas, mansinho, quietinho. E elas vão te ouvir. E ele ensinando. O que Davi estava dizendo para ele? A ovelha, ela conhece a voz do pastor. E pode qualquer uma outra pessoa chamar, ou fazer gestos, gesticular, botar caixa de som e tudo mais, que as ovelhas ela não sai dali, se não for o pastor que cuida dela. E Jesus é o nosso bom pastor, o texto vai falar sobre isso. Ele que tem cuidado de nós.
É Ele que tem nos dado a vitória. E quando eu lembro para aquilo ali, do texto, vai falar assim, que o texto da parte B diz que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Essa vida ao qual o Senhor está falando no texto, no grego quer dizer zoe. Zoe quer dizer vida, vida eterna, ou vida com Deus. E Ele chamou para você ter uma vida com Ele. E quando eu começo a pensar nessas coisas assim, lembrar, eu lembro que para ter a vida eterna, para ter uma vida com Deus, eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso de ter intimidade com Ele, eu preciso de buscar a face dEle, eu preciso de clamar por Ele, como já foi falado aqui. Já foi falado aqui. Tem um texto de Jeremias que eu gosto muito, que ele diz assim, Jeremias capítulo 29, versículo 10 até o 13, vai dizer assim, você não precisa abrir sua Bíblia não. O Senhor ele fala assim, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer de volta a este lugar. Porque eu sei, eu bem sei, os pensamentos, né, de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para que vos dá o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Mas buscar-me-ei, e achareis quando buscar de todo o seu coração. Como é que você tem buscado ao Senhor? Ele conhece o meu e o seu pensamento. Nesse exato momento que você está vendo aqui, esse humilde pregador falando, eu sei que na sua cabeça, nesse exato momento, está rolando muitos pensamentos. Eu sei também que muitos estão ligados aqui na pregação, mas também tem muitos que estão dispersos. Cadê a valorização? Se eu venho para a igreja e fico presta atenção no que o pregador está falando, cadê a valorização? Você vem para a igreja para tricotar, para ficar conversando? Qual é o efeito que o Espírito Santo de Deus entra na sua vida? Nenhum. Você vai sair daqui da mesma maneira com que você entrou, porque eu não vim aqui da mesma maneira com que eu entrei. Eu quero sair daqui conhecendo e valorizando aquilo que Deus me deu. Cheguei aqui com febre e dor de cabeça, já estou suando pra caramba, porque a febre já está indo embora. Isso é valorizar a vida. Aleluia. Valorizar a vida é no momento que eu tiver dificuldade com muita coisa, é não achar a melhor solução do suicídio, não. Mas para isso existe homens de Deus. Tem o nosso pastor aqui na igreja, tem a nossa igreja, tem os grupos de orações, que vai na sua casa fazer oração. Então, peça socorro para a tua igreja, peça socorro para o teu pastor, peça ajuda de Deus, porque sem a ajuda de Deus você não vai a lugar nenhum. Sem a ajuda de Deus você não consegue chegar em lugar algum. O ano da valorização da vida. Quando eu olho para esse texto, o pastor também já falou sobre isso. Mas olha só, existiu um homem que errou lá no passado, lá no Éden. Mas aí quando eu volto para o texto de João, o texto de João, capítulo 3, versículo 16, é um texto áureo da Bíblia, onde todo mundo conhece, porque fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não se estrague, não se perca, mas tenha uma vida eterna, e é essa vida eterna que Deus quer te dar. Você pode glorificar o Senhor? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele mandou o seu Filho para que Ele morrer por mim e por você. Glória a Deus. Até onde você tem valorizado a sua vida? Eita glória. Até onde você tem dado esse valor exato para Deus? Será que você veio aqui hoje, veio para entregar ao Senhor? Para entregar a Ele? Se entregue a Ele. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Aleluia. A pastora Érica falou um texto antes de Pedro, Você vai chegar no portão? que os humilhados, aqueles que se humilham, serão exaltados, mas no tempo dele. Se humilhar diante do Senhor não é algo que eu tenha que ter vergonha, não.
mas de saber que eu estou me prostrando aos pés daquele que veio para dar a vida eterna, aquele que é capaz de te curar, aquele que é capaz de te libertar, aquele que é capaz de fazer com que você tenha vida eterna. Só Ele pode. Só Ele pode. Só Ele pode mudar a situação que você está vivendo agora. E eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas Deus está falando para alguém aqui nessa noite: ei, se entrega de verdade, ó. Me busca, me busca, me busca enquanto você pode. O texto vai falar também que buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Mas vai chegar uma hora em que Ele não vai estar mais aqui, e aí eu quero ver você se virar. A vida é passageira demais, e o que você tem que fazer é agora, e não esperar para uma oportunidade. Amar mais a você e amar o teu próximo, porque eu tenho que me amar, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar da minha casa, do meu lar, da minha família, eu tenho que cuidar. E aí, quando o evangelista Tiago falou que nós viemos aqui um para servir o outro, está falando de comunhão, de relacionamento. O que a gente hoje vê dentro da igreja é picuinha de um lado, picuinha de outro, que fulano falou isso, que falou com aquilo. Isso não vai te levar para o céu de maneira nenhuma. Isso não te leva ao céu. Valorizar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Faça o seu melhor, se entregue para Ele de maneira certa, correta. Eu quero ler um texto aqui para poder encerrar. Filipenses, capítulo 3, você precisa abrir. Capítulo 3, a partir do verso 18. Paulo falando aos Filipenses: não que já tenhas alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para o fim, para que fui também chamado por Jesus Cristo. Irmãos, a mim não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. O teu passado, aquilo que você já fez, esquece. Estamos começando um ano, um novo ano, um novo ciclo. E aí, paramos para fazer uma reflexão de tudo que a gente já fez no passado, no ano passado, e queremos fazer o melhor para que esse ano, porque ninguém sabe o dia nem a hora em que o Senhor ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então ele fala assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor ela não é em vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Você não está aqui em vão, você não veio em vão, você não foi chamado em vão, você foi chamado para fazer a obra do Senhor, mas sabendo que você é um instrumento na mão de Deus, e você tem que valorizar isso que Deus tem te dado. Glória a Deus. Quero finalizar aqui com um versículo ainda em Filipenses, no capítulo 2. Quando eu vou acabar, o pastor Capítulo 1. depois vai orar para encerrar. Para que a gente possa fechar essa pregação com chave de ouro. Você já veio aqui, já ouviu Deus falar no seu coração. Você já ouviu que você tem que valorizar a sua vida. Você já ouviu que Deus ele cura, que salva, que liberta e que leva a gente para o céu. Esse é o objetivo final. A gente, por enquanto, estamos dentro da nave, mas vai chegar uma hora que todos nós iremos estar com Ele, e aí a glória será maior. Você não está aqui para outra coisa a não ser adorar e bendizer o nome do Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tenho por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia
de Jesus Cristo. Aquele que chamou você para a boa obra, Ele vai te aperfeiçoar. Eu li o texto e o Senhor também vai te revelar. A hora que o inimigo entrar na sua casa, você vai estar firme, sabendo que é a mão dele, é a pata suja dele, que está querendo entrar no seu lar para destruir. Mas aí quando você lembrar de Jesus, você vai lembrar de João 10:10, na parte B do versículo que fala que eu vim para dar vida, que você tenha vida com abundância na presença do Senhor. Fique com essa palavra, que o Senhor abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade de louvar o nome do Senhor.